pensarmos no simbolismo do chapéu, lembramos logo do cinema. Se há local onde o chapéu é fundamental, é justamente no cinema. Não é assim, Mário Augusto? Chapéus, há muitos. Vergonha, roubar-me o meu chapéu! Achou muita graça a isto? Achou gracinha, achou... Ora, então... E agora achou gracinha? Agora achou gracinha? Não há direito, os senhores têm que me pagar isto. Isto também eu queria. Chapéus há muitos. Simbora. É bem verdade. Há muitos e variados no cinema. Diria que o cinema tem chapéus para todos os gostos e feitios e foi seguindo a moda ou recriando épocas. Muito embora agora esteja em desuso, com uma ou outra aparição com um sinal de classe ou estilo, não é preciso saber muito de cinema para trazer à memória personagens inesquecíveis que não imaginávamos ver de cabeça destapada. Desde logo este senhor. Imagem de marca, um bigodinho, sapatos 3 números acima, casaco pequeno demais para o corpo, calças grandes demais e depois o chapéu. Um chapéu de coco. E como é que ele chegou a esta imagem? Charlie Chaplin tinha ido para a América fazer filmes. Não era ainda Charlot, era um comediante divertido, mas de comédia ligeira, em palco. Já tinha ele começado a participar em pequenos números, quando o cinema dava os primeiros passos, como arte popular, e um dia o realizador Mack Sennett pediu-lhe para compor uma personagem diferente e divertida. O produtor e realizador pediu um pobretanas, mas com pose de príncipe, um egoísta, mas de coração grande. Estamos no tempo do mudo, não esquecer, onde a imagem tinha que dizer tudo. O que Chaplin encontrou no camarim foram as calças e os sapatos de um outro companheiro de cenas, bem gordo por sinal, bem mais famoso também na época, Fatty Arbuckle. Dizia a história, talvez lenda, que o chapéu só entra em cena quando Chaplin se sentou para apertar os sapatos. Grandes, claro. E sentou-se mesmo em cima do chapéu que se usava nessa época e que pertencia ao sogro do ator de quem ele usou as calças e os sapatos. O chapéu ficou mesmo ao jeito da personagem, como o chapéu de um pobre, diz-se, amarrotado de tal forma que mesmo quando lhe deu um jeitinho, percebeu que aquele já o tinha que adotar, comprando um outro novo para o dono. E assim ficou. A verdade é que o chapéu dá-lhe o toque de Sir. Usava-se, é certo. Outros tinham o mesmo tipo de chapéus. Olhem, o Bucha estica. Em todos os filmes estão de chapéu. Mas não se julgue que só usavam chapéus de coco. Estes davam um toque de algum poder à personagem. Um poder contrastante com a falta de poder e mesmo algumas atitudes atabalhoadas que roubavam as gargalhadas aos espectadores. Mas vejam agora esta estrela dessa mesma época. Pampelinas. Também é de se lhe tirar o chapéu. Neste caso, foi sempre uma imagem de marca da personagem que na época era até mais famosa do que o Charlot. Mas este chapéu de Buster Keaton era menos distinto. Acentuava mais o lado menos nobre, mais popular da personagem de Buster Keaton, que era conhecido como o rei da pantomima. Também nesta altura o outro chapéu fazia sucesso nos ecrãs de cinema. Este também marcou um estilo e uma época em Hollywood. Harold Lloyd, o ator que quase sempre usava chapéus nas cenas e era conhecido por nunca usar um duplo, mesmo para as cenas mais arriscadas, como esta, e isso deu-lhe popularidade, mas roubou-lhe um dedo da mão direita quando filmava uma cena que metia explosivos. Veio a propósito de dizer que para isso ele usava sempre uma luva da cor da pele para disfarçar a falta do indicador da mão direita. Histórias deliciosas, Mário Augusto, obrigada. E não há dúvida que há personagens que estão intimamente ligadas ao chapéu. Ora, e falar do chapéu, estar no Museu da Chapelaria e não termos aqui a Confraria do Chapelão era imperdoável. Portanto, apresento aqui os confrades da Confraria do Chapelão. Connosco estão Afonso Henrique Cardoso, Manuel Fafiães, Alice Pinheiro e Fátima Silva, a quem eu tiro o meu chapéu. Olá, muito boa tarde a todos. Esta confraria foi criada exatamente em que ano? Boa tarde, em 1997, estamos com 16 anos. E surgiu da vontade, do gosto dos próprios em usar chapéu ou mais para não deixar de perder esta tradição? Não, é mesmo um gosto de um grupo de amigos que achou piada, digamos, à necessidade de promover essa ideia, de não ficarmos fechados num grupo
pequeno, restrito, e resolvemos a brincadeira, porque esta questão das confrarias normalmente anda sempre à volta das gastronomias. Sem dúvida. Também aproveitam, acredito. Também aproveitamos, com certeza que as melhores reuniões estão à volta da mesa, porque isto é mesmo assim. Aqui à mesa, manda a regra da boa educação tirar o chapéu, não é? Tirar o chapéu depende, porque também, obviamente que sim, nos tempos modernos sim. Noutros tempos já foi tempo em que se cobria a cabeça para ir à igreja ou para estar na mesa. Hoje em dia depende também das tradições culturais, não é? Porque isto também tem um bocado a ver com isso. Tempos houve em que o senhor não saía à rua sem o seu chapéu. Hoje já se foi perdendo essa tradição, infelizmente, porque dá um ar distinto, seja ao homem, seja à mulher, não é? Exatamente. Eu há muito tempo que não saio à rua sem ser com o chapéu. Se chegar à rua e não tiver o chapéu de volta, às vezes buscar o chapéu. Mantém essa tradição. As senhoras, obviamente que ficam lindíssimas de chapéu. É preciso encontrar o chapéu certo para cada cabeça. É verdade. Eu gosto muito e dá um ar distinto às pessoas. E também usa com frequência ou só nos encontros da confraria? Não, uso com frequência. Muitas boinas, tenho chapéus e boinas de várias cores e gosto muito. Ora, reúnem-se quantas vezes por ano? Uma vez no mínimo, pelo menos uma vez no ano. Têm alguns confrades conhecidos, famosos, que já tenham sido entronizados por vós? Por acaso ainda não nos dedicamos digamos, à mediatização dos confrades. Temos com certeza confrades distintos, porque o próprio museu, este museu onde estamos hoje, é confrade honorário. Normalmente são parceiros, mesmo a própria fábrica FEPSA que nos também apoia, uma outra autarquia. Por isso, os parceiros que nos apoiam em algumas iniciativas, em alguns workshops, em encontros, com o intuito de promover quer a imagem do chapéu, quer o património cultural da indústria chapeleira também, não é? Que basicamente é aqui em São João da Madeira e em Braga, que também foi um polo muito grande da indústria chapeleira. No meados do século XX, por exemplo, em Braga também chegou a ter quase 200 mestres chapeleiros e grandes fábricas, que ombreava aqui com a terra onde estamos. Por isso, estes dois grandes polos em que nós desenvolvemos alguma atividade para recuperar esse património cultural. Continuam a desenvolver várias parcerias com o Museu da Chapelaria? Sim, quando é possível. Obviamente que temos que pensar que a confraria tem aqui um trabalho amador, não é? De alguma carolice, e nem sempre há disponibilidade, ainda por cima agora com a crise também não ajuda, não abunda os meios financeiros, mas fazemos algumas parcerias, desde a inauguração que nós tivemos aqui em 2005, aqui no museu, e desde sempre a doutora Susana Menezes, que sempre acarinhou a confraria, a própria autarquia daqui, sempre acarinhou, e nós temos estas pontes. Em Braga, o trabalho, que é onde eu resido, o trabalho é mais difícil porque a autarquia desperdiçou todo o espólio e está completamente perdido, a não ser por um ou outro ainda operário e artífice que ainda vai sobrevivendo e que tenha algum espólio. Por isso, há aqui maneiras diferentes de encarar este tipo de património, mas pronto, temos que trabalhar com aquilo que temos. Não é? O chapéu é muitas vezes encarado por algumas pessoas como algo elitista. Vocês, obviamente, tentam desmistificar essa ideia. Com certeza que sim. Há uma grande preocupação na confraria de não tornarmos isto fechado e elitista, porque é um perigo muito grande, não é? E ele não pode ser encarado como isso, porque a história diz-nos que, obviamente, que havia chapéus que até que distinguiam classes sociais, noutros tempos, mas hoje em dia não. Hoje em dia temos que ver o chapéu como um acessório com grandes qualidades, quer por questões de saúde, por questões também de agasalho, de questões climatéricas e também o aspecto estético, que também é fundamental. Não há nenhum desfile de moda, falou com os homens, mas não há nenhum desfile de moda que não tenha um chapéu e as senhoras ficam elegantíssimas. Eu, pelo menos, aprecio mais nas senhoras até, mas se calhar é uma tendência natural, mas é distintíssimo. Eu não digo que seja todos os dias, mas há momentos que é indispensável o chapéu. Eu faço esse desafio para que as pessoas usem este acessório, que vão ver a vantagem de o Sim, ter. espero que depois do programa de hoje também se sintam mais tentadas a fazê-lo e menos preocupadas com o que os outros vão pensar e pensem exatamente naquilo que podem usufruir com o uso do chapéu. Eu não dispenso a minha boina quando está frio ou quando está a chover. No seu caso, Afonso, qual é o estilo que prefere? Qual o que escolheu para hoje? Eu trouxe este chapéu que está um bocadinho com alguma inspiração em algum chapéu usado por alguns escoteiros, mas este é um chapéu
Faz lembrar o Indiana Jones. Sim, mas há um chapéu absolutamente normal, vulgar, que se encontra nas lojas. Eu tenho alguma dificuldade, que eu tenho a cabeça um bocado grande, tenho só por encomenda, mesmo aqui no museu, mas tenho alguns chapéus, não sou colecionador, mas tenho 3 ou 4 dezenas de chapéus, mas que não os uso todos, porque eu também tenho que confessar que não uso todos os dias, mas há momentos em que eu não dispenso. E por isso tenho o famoso, por vezes o tricórnio que deixei do tempo de estudante. Há uma série de chapéus que conforme o momento, quando temos um momento mais descontraído, mais de campo, temos um tipo de chapéu. Se temos um chapéu de passeio, podemos optar, e também depende de como as pessoas gostam de se ver ao espelho com um chapéu ou outro, porque eu confesso que nem todos ficarão bem a toda a gente. Vamos a uma corrida em Ascot, claro que temos que levar chapéu. E uma cartola de vez em quando também dá ali um ar mais snob, mas nós não queremos não queremos esse snobismo de Ascot. Mas em casamentos, por exemplo, já foi mais usado do que agora também. Sim, embora, por exemplo, é um momento em que eu, por vezes, uso o chapéu. Num casamento, num outro evento, de facto, propicia-se esse tipo de acessório. Onde é que está sediada a vossa confraria? A confraria do Chapelão? A confraria nasceu em Viseu, num concelho de Viseu, mais concretamente em Nespereira, uma aldeia de Sinfãs do Douro. Sede, em termos logísticos, está a funcionar em Braga, que é onde eu resido, e a grande implantação da confraria, que não é muito grande, mas que tem a dimensão que é possível ter. Porto, Braga e Viseu são os polos, e aqui alguns São João da Madeira são os polos onde conseguimos reunir mais simpatizantes nesta matéria. Falta-nos dar o passo, porventura, se calhar no museu, para entronizar algumas pessoas mediáticas. Fiz esse desafio já ao Jorge Sampaio, porque ele esteve aqui na inauguração do museu. Estamos a trabalhar nisso para, num aniversário do museu e da confraria, podermos dar esse salto. Muito obrigada, senhores confrades. Falamos agora de um outro produto de excelência, o vinho do Porto. Vamos às caves Ramos Pinto, e o Cicerone é o Hélder Reis.